E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vivi no Enem aqui novamente com vocês para nós tratarmos, na verdade, darmos continuidade ao nosso estudo sobre coesão e coerência. Acredito que deva ter ficado claro para vocês que a coerência está para a relação de sentido que a gente vai atribuir a um texto, e a coesão está para a relação de ligação, de harmonia que vai se estabelecer entre as partes, entre as palavras do texto. Pois bem, hoje nós trabalharemos sobre a questão da coesão lexical. Você já ouviu falar nessa palavra, nessa expressão léxico? Para você que não sabe, léxico diz respeito às palavras da língua portuguesa. Então, por exemplo, eu tenho um léxico da língua inglesa, posso ter o léxico da língua portuguesa. No Enem, mais especificamente, é muito comum se fazer menção a essa expressão léxico. Então, para nós entendermos melhor como é que se processa essa coesão lexical, eu gostaria de retomar com vocês o conceito, a ideia pressuposta que nós temos sobre texto. Pois bem, o que é texto? Texto diz respeito a um todo, né? Um todo organizado. Independentemente de sua extensão, se eu faço linguagem verbal ou não verbal, é fato que o texto precisa fazer sentido não só para quem o escreve, o faz, como também para quem o lê. Então, todo esse tecido, ele precisa fazer sentido. Então, um texto simplesmente, ele não pode fazer referência a um amontoado de frases, de orações, de períodos, tudo bem? Então, a essa unidade linguística concreta, percebida não só pela audição na fala, né, ou pela visão na escrita, que tem sentido e tem, consequentemente, uma intencionalidade comunicativa, dá-se o nome de texto. Então, a esse conjunto desses signos linguísticos, né, ou até mesmo eixos linguísticos, que veicula o sentido e que completa o seu sentido, dá-se o nome de texto. Então, poderíamos resumir da seguinte forma: texto é o diz respeito a uma mensagem, independentemente da linguagem que se faça uso, portadora de sentido. Então, poderíamos elencar o que Vivi pontuou para vocês por agora da seguinte forma: texto não é um aglomerado de frases. Segundo, o sentido das frases depende muito do contexto em que as frases estão inseridas. Vocês já sabem, o texto é que justifica, é que amplia o sentido ou nega o sentido que eu vou atribuir ao texto. Terceiro ponto de hoje. O texto, na verdade, todo o texto, ele contém um pronunciamento dentro de uma escala mais ampla, que muitas vezes não é percebida em forma de palavras. E agora nós vamos começar o nosso estudo mais especificamente de hoje, que é o que diz respeito à coesão lexical. Como é que ela acontece? A coesão lexical, ela pode ser percebida no texto através de um contexto. Então, ela pode acontecer, primeiramente, através da reiteração de palavras, ou seja, quando eu faço uso de palavras que são sinônimas, hipônimas ou hiperônimas entre si, ou através de nomes genéricos. Você já ouviu falar dessas expressões? Segundo ponto sobre a coesão lexical. Ela pode ser proposta para nós através da colocação ou contiguidade de palavras, ou seja, quando a gente faz uso de palavras que fazem parte de um mesmo campo semântico. Mas o que é a semântica, afinal de contas? É impossível tratarmos de coesão lexical sem fazer menção à semântica. Pois bem, a semântica diz respeito à parte da gramática que trata das relações de sentido, de significação das palavras, sempre considerando o contexto. Então, quando eu proponho para vocês assim: houve, o que vocês estão vendo aqui? Uma ambulância do SAMU, qualquer coisa, ligar 192. Houve um acidente na Avenida das Nações, é aqui onde eu moro. Pode ser Juazeiro, Bahia, como também pode ser a Avenida das Nações que nós temos em Petrolina. Mas eu estou propondo para vocês assim, que houve um acidente na Avenida das Nações. A ambulância do SAMU, como vocês podem perceber, transformou os feridos para o hospital de trauma. O que vocês podem perceber? Eu negritei aqui, respectivamente, não só ambulância, como também hospital. Então, vocês percebem que há uma relação harmônica, de coerência, de semântica entre elas. Ambulância está para o hospital, como o hospital está para a ambulância.
Agora eu quero trazer para vocês um outro enunciado muitíssimo importante para que a gente possa entender essa relação semântica que acontece entre palavras em um dado contexto. Possivelmente vocês lembram, quando vocês eram pequenos, sobre quando a professora trazia para a gente exercícios, né, de sentido das palavras em um dado texto. E ela perguntava possivelmente o que é sinônimo ou antônimo de. Pois bem, por hora nós iremos continuar na verdade falando sobre essa relação, né, de sinonímia ou de antonímia. Por quê? Porque o sentido atribuído a essas palavras, essas expressões, sempre precisa ser considerado dado o contexto. Então, antigamente, quando a gente estudava, por exemplo, sinônimo ou antônimo de, a relação de sentido ela era muito específica, digamos assim, limitado. Quem não é bonito é feio, quem não é gordo é magro, quem não é simpático é antipático. Vocês perceberam? 8 ou 80. Então, essa relação de sinonímia, ela vai estudar justamente essa relação de semelhança, né? A tá para B como B tá para A, mas leva em consideração o contexto. Então, quando eu proponho para vocês assim, havia um bebê na sala, o neném chorava muito. Vocês percebem que nesse contexto, bebê tá para neném como neném está para bebê? Então, isto é, relação de sinonímia. Mas poderíamos também tratar para vocês aqui agora sobre essa relação de hiperonímia. Então, quando a gente fala de hiperonímia, é importante também notar que se existe uma relação de hiperonímia entre as palavras, também vai haver uma relação de hiponímia. E quando a gente faz menção a hiper, a gente pensa em algo que é o quê? Amplo, vasto, maior. Então, a relação de hiperonímia, né, existe, aí a gente faz uso muito mais do que a gente imagina. Neste exemplo que eu trouxe para vocês aqui, existiam várias gaiolas, várias aves, né, na gaiola, mas os canários eram os que mais cantavam. Então vocês percebem que a priori eu fiz menção a uma palavra de sentido genérico, amplo. Então imagine quantos tipos de aves nós não temos aqui ao longo dessas gaiolas. Então, nesse contexto, aves, a palavra aves, ela funciona como hiperônima, porque ela tem um papel de generalizar, mas a palavra canários, que diz respeito a um tipo de ave, funciona como um exemplo, uma amostra dessas aves. Então, ela funciona como hipônima. Vivi, você está querendo dizer para nós, então, que para toda palavra hiperônima eu tenho uma hipônima e vice-versa? Sim. Então, neste contexto, aves funciona como palavra hiperônima e canários como um exemplo de aves, portanto, hipônima. Então, já que a gente falou em hipônima agora, eu trouxe para vocês aqui outro exemplo. Vamos lá? A palmeira, o mandacaru e as roseiras são plantas que exigem cuidados diferentes. Eu trouxe para vocês aqui exemplo de quê? De palmeiras. Mas o que é que vocês podem perceber agora neste contexto? A gente pode perceber que a palavra plantas empregadas aqui nesse contexto, ela tem um papel amplo, ela tem um papel que genérico. Portanto, ela funciona como hiperônima de palmeira, mandacaru e roseira, respectivamente. O contrário, eu poderia dizer que palmeira, mandacaru e roseiras não são exemplos de plantas, portanto, funcionam como hipônimas. Agora, acompanhe aqui comigo, por exemplo. Quando eu penso em bebida, você pode pensar, por exemplo, uma bebida do tipo refrigerante. E quando eu penso em refrigerante, eu penso num tipo Coca-Cola. Eu também poderia pensar em Fanta, percebem? Eu poderia pensar, por exemplo, em Guaraná ou então em Sprite. Então, poderíamos, a essa altura do campeonato, dizer que a palavra bebida funciona como hiperônima de quê? De refrigerante. Refrigerante que funciona como hiperônima de quê? De Coca-Cola. Tudo bem? Então, dessa forma, a gente pode concluir, então, que semântica é a parte da gramática que vai tratar da relação de sentido de palavras em um dado contexto. E na propaganda, por exemplo, exploração sexual infantil dá pena. Vocês perceberam a taxazinha aí preta? Quer dizer, pena de 1 a 12 anos de prisão. Qualquer coisa denuncie. 0800 99 0500. O que vocês podem perceber aqui?
A Vivi acabou de elencar para vocês que a semântica é a parte da gramática que trata da significação de expressões de enunciados, sejam eles orais ou escritos. Então vocês percebem que a expressão da pena, ela sugere, quer dizer, uma significação, quer dizer, ampla, quer dizer, uma significação maior, né, do que a palavra escrita propriamente sugere. Então, na verdade, a temática trazida pela propaganda diz respeito à exploração sexual infantil, como vocês podem perceber. Então, no mínimo, nós poderíamos atribuir aqui 2 sentidos a essa expressão, tudo bem? Da pena no sentido de ter dó e pena no sentido de quê? De prisão. É o que a gente chama de ambiguidade. Vamos dar um outro exemplo aqui, por favor. Como arrumar uma coroa? Você pensa a mesma coisa que eu? Como arrumar uma coroa? Mas, na verdade, eu estou fazendo referência a esta propaganda desse outdoor aqui, a uma assistência funeral, né? Do plano SINAF, 0800 22 33 44. Então, na verdade, quando eu sugiro, né, essa frase verbal tão somente, né, especificamente, você pensa nisso aqui, concordam comigo? Mas quando eu levo em consideração todo o contexto, essa gama de sentidos que eu posso atribuir, eu poderia pensar aqui justamente nesse sentido. Então, por isso que quando a gente fala em semântica, então a gente essa relação, né, proposta pelo contexto de vários sentidos. Por exemplo, se sugere apenas um duplo sentido, que a gente chama de ambiguidade, se sugere mais de um sentido, na verdade eu estou falando de polissemia. Então, a coesão poderíamos colocar da seguinte forma: que não basta costurar uma frase a outra para dizer que nós estamos escrevendo bem. Além da coesão, é preciso pensar na coerência, na relação de sentido, porque você pode escrever um texto, mas, no entanto, não ser o quê? Coerente. Por exemplo, quando eu proponho para vocês assim: os problemas de um povo têm de ser resolvidos pelo presidente. Os problemas de um povo têm de ser resolvidos pelo presidente. Isto é fato. Este deve ter ideias muito elevadas. Este quem? Este, quer dizer, o pronome demonstrativo de primeira pessoa faz menção ao último termo citado, presidente. Este deve ter ideias muito elevadas. Ideias é um substantivo feminino plural. Então, o adjetivo correspondente a esse substantivo deve concordar com ele também gênero e número. Então, elevados, esses ideais, né, se concretizarão durante a vigência de seu mandato. O seu mandato deve ser respeitado por todos. Então, vocês percebem que essa falta de concordância, ela pode sugerir justamente essa incoerência ao texto? Então, ninguém pode dizer que falta coesão nesse parágrafo, muito pelo contrário. Mas de que ele trata mesmo dos problemas do povo, por exemplo, ele trata do presidente, do seu mandato, fica difícil dizer. Embora ele tenha coesão, não existe coerência. Então, retomar cada frase uma palavra anterior não significa escrever bem. A coesão, poderíamos dizer assim, que ela não funciona sozinha. A coesão, ela significa um termo coeso, que significa o quê? Coeso significa ligado. É uma propriedade em que os elementos textuais, eles devem estar, sim, sempre interligados, de fazer referência tipo um ao outro, ou seja, do sentido de um depender da relação com o outro. Então, essa ligação entre as frases, esses traços morfossintáticos é que garantem esse encadeamento lógico no contexto da frase. Para que cada texto ele seja coeso, ele deve seguir pelo menos um dos mecanismos de coesão. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa música que eu gosto muito, que é Águas de Março. Vocês conhecem de Tom Jobim? Não conhecem? Nunca ouviram falar? Eu vou tentar cantar para vocês aqui agora. Vocês topam? Vão encarar a situação? Brincadeira, pessoal. Na verdade, eu não estou aqui falando sério. Eu estou só brincando, porque eu sou professora, não sou cantora, embora eu goste muito de cantar. Então, nessa música Tom Jobim, não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas na verdade, ao longo de cada verso, eu tenho a impressão de que esses versos, eles são colocados, essas palavras, de maneira, digamos assim, aleatória. Ele vai jogando. Então, há um aparente, digamos assim, uma aparente falta de sentido, uma aparente logicidade entre as palavras da oração. Mas espera aí, Vivi,
O fato de eu não entender o texto, eu não posso dizer, posso afirmar, afinal de contas, que ele não tem coerência? De jeito nenhum. Então, quando ele coloca assim, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, caringá, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira, das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é uma luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, e por aí já tá bom demais, né, gente? De tanta cantoria assim. Então, brincadeiras à parte, como eu coloquei para vocês, essa música você pode até não entender nada, mas a gente não pode dizer que ela não tem coerência. Sim, ela tem coerência, minha gente. Mas o que falta nela? Coesão, sim. E o que é coesão? Por exemplo, essa relação, esse emprego de palavras, de pronomes, por exemplo, de conectivos, que vão estabelecer essa relação lógica entre as palavras. Então, por exemplo, quando ele coloca é pau, é pedra, mas se ele colocasse, mas não é o fim do caminho. Se ele fizesse, por exemplo, uso do conectivo mas adversativo, se ele fizesse uso, por exemplo, do conectivo mas adversativo, por exemplo, nós poderíamos dizer que há sim coesão. Então, é pau, é pedra, mas não é o fim do caminho. É um resto de toco, logo é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um laço, portanto, é o anzol. Então, se fizesse referência, por exemplo, né, o uso desses conectivos, nós poderíamos dizer que além de coerência, também há o que, pessoal? Coesão. Então, tá aí para vocês um exemplo de texto que é coerente, mas que falta coesão. Embora, minha gente, a coesão e a coerência sejam elementos textuais que estejam intimamente ligados. Tudo bem para vocês? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Então, quando a gente fala de coesão lexical, como eu disse a você no início da aula, a gente precisa, né, associar léxico à semântica, que é a parte da gramática que trata dessas relações de sentido. Então, vejamos aqui essa propaganda. Novo Doritos queijo nacho. Você vai ficar de boca aberta, fechada, aberta, fechada, aberta, fechada. Vocês perceberam que quando se fez uso do aberta, fechada, respectivamente, esse aberta, fechada sugere o próprio ato de quê? De mastigação. Pois bem, então nós poderíamos, por ora, dizer que nesse contexto, quer dizer, da propaganda, fez uso de palavras, né, de adjetivos, que sugerem essa oposição de sentido, ou seja, sugerindo o próprio ato de mastigação. Portanto, há uma relação de quê? De antonímia. Se há uma relação de oposição, há uma relação de antonomia entre elas. Por exemplo, observe essa imagem aqui. Poderíamos conceituá-la sobre duas perspectivas. Vocês compreenderam? Sim. Então, uma primeira perspectiva de luz e uma segunda perspectiva de quê? De escuridão. Então, vocês percebem que há, sim, uma relação semântica de oposição entre elas. Ou seja, de oposição, uma relação semântica de quê? De oposição, ou seja, luz versus escuridão. Agora, por exemplo, quando eu coloco para vocês a seguinte forma, vocês conhecem essa música? Não existiria som se não houvesse silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Eu te amo calado, como quem ouve uma sintonia de silêncios e de luz. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e sons. Tem certas coisas que eu não sei dizer. E é verdade, né, gente? Tem certas coisas que a gente não sabe dizer. A gente só sabe o que, pessoal? Sentir. Então, no contexto dessa música, vocês percebem que som não está para silêncio.
como luz não está para escuridão, como dia não está para noite, como não está para sim. Então, retoricamente, vocês percebem ao longo desta letra de música que faz-se uso de palavras que são o quê? Antônimas entre si. Assim como eu digo que felicidade não está o quê? Para infelicidade. Assim como eu percebo, por exemplo, que o botão on não está para o botão off. Aí, por exemplo, quando eu coloco para vocês assim essa questão da Unicamp, que trata justamente sobre o que nós estamos falando agora, sobre incompatibilidade semântica. Então, por exemplo, de manhã escureço, né? Esse aí é um texto de Vinícius de Moraes, que coloca assim: de manhã escureço, de dia tardo, e de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste, a morte contra quem vivo, do sul cativo, o oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã. Tudo onde há espaço. Meu tempo é quando. Vinícius de Moraes. Vocês percebem que há explicitamente essa incompatibilidade semântica entre algumas formas verbais. Quer dizer, de manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço e de noite ardo. Para Vinícius de Moraes, a poesia é um lugar privilegiado para a gente constatar que a língua ela é muito mais produtiva quando elas vão além das normas gramaticais. Isso particularmente é muito visível na poesia, nesse poema, porque ele explora esses marcadores temporais, não só temporais, como também espaciais. O escureço, o tarde, o anoiteço, o de tarde, o de noite. Então, poderíamos dizer, então, que explicitamente Vinícius de Moraes, ele traz para a gente essa relação de oposição, não só em relação a esses lugares, como também em relação a esses tempos. Tudo bem, pessoal? Para a gente completar ainda o nosso estudo sobre essa relação de oposição que existe entre as palavras, eu trouxe para vocês, além de Vinícius de Moraes, Cecília de Moraes, ou isto ou aquilo. Então percebam que ela intitulou o seu poema com exemplos de pronomes demonstrativos. Aí ela diz assim: ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou se fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual é o melhor, se é isto ou se era aquilo, ou isto ou aquilo, por Cecília Meirelles. Tranquilo? Perceberam explicitamente essa relação? Ainda um pouco mais da belíssima poesia intimista de Cecília Meirelles, Motivo, que vivia aqui no Enem, ama e quer compartilhar com vocês. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, eu sou poeta. Irmão, na verdade, né? Parafraseando aqui um pouquinho. Irmã das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, desmorono ou edifico. Se permaneço ou se me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico, não sei se passo. Sei que canto e a canção é tudo, tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mas nada. Por antonímia, tá bom por hoje, não tá não? E essa relação de sinonímia? Essa relação de sinonímia vai tratar pra gente justamente esse emprego de palavras e expressões
que há uma relação de semelhança, de sentido entre elas. E eu trouxe para vocês essa poesia, esse trecho de poesia de Francisco Brines, que foi intitulada como Os Sinônimos, que diz assim: para lá da luz está a sombra, e por trás da sombra não haverá luz. Sombra, luz. Nem sombra, nem silêncio, nem sons, chama-lhe eternidade. Ou Deus, ou inferno. Também nós trabalhamos a questão da oposição entre as palavras. Ou não lhe chames nada, como se nada tivesse acontecido. Agora eu trouxe para vocês aqui uma tirinha, né? Um quadrinho. Pedrinho, qual é o sinônimo de pobre? A professora Vivi no Enem pergunta para Pedrinho. Aí Pedrinho responde: professora, alegria de pobre, professor. Sinônimo de pobre, professora, sinônimo de pobre. Para Pedrinho é alegria de rico. Vocês estão entendendo? Então, pobre está para alegria de rico. Vocês perceberam que há uma equivalência de sentido aqui? Então, por exemplo, cômico está para engraçado, como guri está para rebento, como sujeito está para indivíduo, que está também para pessoa. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora um texto sobre o nosso, em memória, João Paulo II, tá certo? E à medida que eu fosse lendo esse texto, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Na verdade, a ideia é mais para que vocês escutem-no, e vocês percebam quantas palavras eu vou fazer menção ao Papa João Paulo II. À medida que eu for lendo, eu gostaria que vocês as identificassem e também pensassem se há, de fato, essa relação sinonímica entre elas. Vamos lá? Diz assim: o Papa João Paulo II disse ontem, dia de seu 77º aniversário, que seu desejo é ser melhor. O aniversariante reuniu-se na igreja romana de Santo Antanásio com um grupo de crianças, uma das quais disse: perceberam aí? No dia do meu aniversário, minha mãe sempre pergunta o que eu quero. E você? O que quer? O pontífice respondeu: ser melhor. Outro menino perguntou a João Paulo II que presente ele gosta de ganhar neste dia especial. A presença das crianças me basta, respondeu o sumo pontífice. Em seus aniversários, o Santo Padre costuma compartilhar um grande bolo preparado por irmã Germana, sua cozinheira polonesa, com seus maiores amigos, mas ele não sopra as velhinhas, pois esse gesto não faz parte das tradições de seu país, nesse caso a Polônia, como aqui no nosso. Os convidados mais frequentes a compartilhar nesse dia a mesa com o Papa no Vaticano são o cardeal polonês André Mari e o engenheiro Jerry Kluger, um amigo judeu polonês de colégio. Com a chegada da primavera, nosso grande cardeal parece mais disposto. Ele deve visitar o Brasil na primeira quinzena de outubro. Então nós temos aqui, um trecho de notícia. À medida que eu fui lendo, vocês devem ter percebido, por exemplo, que eu fiz uso a priori de João Paulo II. Depois eu fiz menção ao aniversariante, depois eu fiz menção mesmo que é o pontífice, depois novamente eu fiz João Paulo II, depois eu fiz o sumo pontífice, então não está para Santo Padre, como está para Papa, como está para o grande cardeal. Então aqui vocês podem perceber que essa relação nesse contexto é de sinonímia. Mas atenção, tome muito cuidado. Eu vou compartilhar com vocês agora uma tabela e eu gostaria que vocês percebessem em quais contextos há vantagens e privilégios de palavras que foram empregadas e que funcionam como sinônimos. Vamos lá? Esse é o nosso último slide dessa primeira parte da nossa aula sobre coesão lexical. Então, o vereador, ele foi acusado de usar o cargo para obter privilégios pessoais. Tudo bem? Se eu colocasse para vocês assim: o vereador foi acusado de usar o cargo para obter vantagens pessoais. Privilégio não está para vantagem, numa relação sinonímica, mas quando eu digo a vantagem do atleta queniano sobre os demais foi notável. Eu fiz aqui, a vantagem do atleta queniano sobre os demais foi notável. Mas quando eu digo, temos o privilégio de ter uma grande aula de língua portuguesa e com o professor Eduardo. Então vocês perceberam que nem sempre quando a gente faz uso de uma palavra sinonímica,
a gente traz necessariamente uma vantagem, por exemplo, uma relação semântica de positividade. Então, isso é muito importante notar. Então, até mais tarde. Aqui a gente termina a primeira parte da nossa aula sobre coesão lexical.